Mais uma vez, queria dizer que é sempre uma grande alegria e uma grande responsabilidade refletir sobre a palavra de Deus na minha comunidade, na minha grande família. O pastor de vocês, o pastor Alex, né, inventou de, já que é o meu primeiro dia dos pais, o Pedrinho já vai chegando ali, aproveite esse momento, todos esses sentimentos que estão fluindo em você, ministra sobre a gente, deixa o Espírito te usar. Realmente, eu estou sentindo uma dor aqui no pescoço, também estou sentindo uma dor aqui no ciático. Estou carregando entulho, porque esse garoto está fazer uma obra lá em casa, e eu estou sentindo um monte de coisa. Por isso eu também não vou poder ficar falando muito tempo. Estou sentindo um pouco de alergia para doer, então são muitos sentimentos. Mas, de fato, são vários sentimentos verdadeiros, servidores. Alguns ficam beirando ali o pavor, né? A vontade de sair correndo. Ao mesmo tempo, é a alegria de perceber o milagre da vida e o presente de Deus nos dá através da paternidade, com certeza também de quem é mãe da maternidade. A gente não se torna ninguém especial, pelo contrário, acho que a gente começa a se tornar um pouco de árvore, né? Que o filho vai ficando árvore e tal, mas a gente vê que mesmo que um pouco depois a resposta, né? Que a gente já pode ver, quem já é pai, quem é mãe, a resposta que a gente tem a gente não é tão especial e mesmo assim nós somos os heróis e heroínas dessas coisas tão pequenininhas. E quando a gente percebe, eles às vezes esperam tão pouco da gente. A gente faz tantos planos para eles chegarem, tantos planos para o início de vida deles, e às vezes esses planos não têm nada a ver com o que eles esperam da gente. Esperam um colo, esperam olhar na atenção, a gente largar o celular e olhar o olho no olho, sair da televisão, enfim. É esse tipo de coisa que me apavorou. Porque é por mim mesmo. Apavorou no sentido bom, ruim, mas por mim mesmo. Eu sei que eu tenho que fazer uma força. Que vai mexer com o meu tempo, né? Vai mexer com a minha atenção, vai mexer com o que eu gosto. Mas estudou, é maravilha. Claro que é maravilha. Claro que é maravilha, mas é maravilha que vem com responsabilidade. E toda responsabilidade vem primeiro no depois sim. Falar não para as coisas que eu acho que são certas, o que eu quero. E com certeza vai ser um desafio, mas já tem sido um presente de Deus. Deixo aqui mais uma vez a gratidão a Deus, né? Eu já comentei com quem está perto da gente, tem sido uma gestação mesmo abençoada. Tirando a parte respiratória da Mari, né? Essa rinite que ataca toda hora, mas olha, isso aí não é nada. Porque Deus tem abençoado, a gente não tem nenhum outro tipo de emergência, então já me sinto agraciado por Deus nesse sentido. É claro que Mari dorme, e aí a gente fala que já é um treinamento, né, amor? Que ela tem sono de 7 horas da manhã, por isso que ela está ali acabada, porque ela começa a ter sono de 7 da manhã. Aí eu falo, você está treinando, né? Você está treinando já para de madrugada, porque ela não dorme no jogo. E ela fala, não dorme, eu falei, pô, você que não está dormindo, está de período, está aí fechando, está dormindo também. Enfim, tem sido um período aí muito gostoso mesmo. E também digo que fazer parte de ter a família próxima é importante. Mas fazer parte de uma grande família, se sentir amado, se sentir cuidado. Gente, é o melhor presente. Nem aquele presente de chá de bebê, tal de lenço umedecido, fralda, ter pantol que é cara pra caramba. Nem isso vale tanto quanto saber que você faz parte de uma comunidade que te ama, que te dá atenção, que te pergunta. Você responde 500 vezes tudo bem, mas isso é bom. É melhor alguém se importando do que você estar vivendo num lugar diferente. E eu sinto aqui que sou amado. E Deus tem usado essa comunidade para abençoar a nossa família. Pedrinho já é amado já antes de chegar ao mundo e ele já sabe disso. Tanto quando começa a tocar música rápida aqui, ele começa a se mexer. Esse garoto vai ser igual o pai, gosta de música rápida. Queria refletir com você sobre justamente a temática de hoje. Hoje nós celebramos o Dia dos Pais. Isso não tem nada a ver com a agenda espiritual. Mas Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão pai, tão amoroso. Ele deixa de falar sobre isso também no dia de hoje. Porque é uma coisa muito social, é uma coisa muito humana. E como deixar uma oportunidade como essa sem falar justamente da figura que Jesus veio apresentar a gente? A figura de Deus Pai. Até então, chamar Deus de Pai seria absurdo.
Seria um absurdo chamar Deus de Pai. Jesus vem e chama Deus de Pai. E ele não só chama Deus de Pai, como fala que nós também poderíamos chamar naquela época. Você também pode falar nosso Pai, meu Pai. Parece tão simples para a gente hoje, parece tão normal, que a gente olha e fala Paizinho, parece tão normal, mas teve um impacto muito grande naquela época, quando Jesus se referiu a Deus como Pai. Sem entrar aqui no mérito de gênero, né? Pai e mãe, porque Deus apresenta completamente as características que nós vemos geralmente do pai e mãe. Inclusive, num aniversário que eu tive a oportunidade de orar, a mãe, a figura do pai era ausente. E quem cuidava da casa, dava todo amor e suporte era a mãe. Como é que eu vou falar assim, eu vou orar agora para Deus Pai, para a menina? Eu falei assim, eu vou orar agora para Deus Mãe, porque Deus também é mãe. Quem nomeia as coisas somos nós. Mas toda a característica de pai e mãe, característica boa, faz parte da essência de Deus. Mas a gente não pode negar que naquela época, Jesus falou, Deus Pai. E isso causou um impacto. Um impacto de repente tão grande como de repente seria hoje falar assim, vamos orar para Deus Mãe. Isso. O termo usado por Jesus em algumas vezes, em algumas orações, inclusive, beira o paizinho. O termo usado pela criança que acabava de desmamar, o termo grego, conhecido como Abba. A gente fala até Abba Pai. Como se fosse paizinho. Imagina Jesus orando. Um cara, uma pessoa que se dizia o próprio Deus, Filho de Deus, que seria o Salvador do mundo, e faz uma oração assim: portanto, vocês orem, paizinho. Eu não ia seguir um cara desse. Eu ia ficar muito desconfiado que era uma pessoa que queria, na verdade, plateia. A gente tem que pensar na época do impacto que foi. E eu queria chamar a atenção de vocês nessa reflexão lá para o texto de Mateus 6. Eu acho que essa vai ser a reflexão, sermão que eu vou fazer com menor quantidade de palavras da minha vida. Lá em Mateus 6, no versículo 9, tem uma oração muito conhecida por todos nós. Mas antes de ler essa passagem, queria que também confessar que às vezes eu me sinto injustiçado pelo homem, como já pai agora, porque não só a nossa sociedade afirma certas coisas, como às vezes a gente como cristão também reafirma. Tem uma música que a gente canta que eu vou falar para vocês que eu não gosto não. Tem uma música que fala assim, mãe, seu filho vai... como se fala sobre a providência de Deus, né? Fala... mãe, seu filho vai voltar, pai, a mesa do pão não vai faltar. Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo alguém cantar, falar para mim que eu estou preocupado com o pão de cada dia, minha esposa, como mãe, vai estar preocupada com o meu filho que está com a presença de Deus vai voltar. Eu acho um absurdo, sabe por quê? Porque lá em Lucas 15, nós temos a palavra conhecida como a parábola do filho pródigo. Na verdade, esse nome quem deu uma palavra fomos nós. Mas eu considero essa história como a história de um pai bondoso, a história de um pai paciente, a história de um pai amoroso. Sabe por quê? Porque Jesus já começa a história falando assim: um certo homem tinha 2 filhos. Opa, o personagem não é o filho que saiu, é o certo homem. E esse certo homem era justamente o pai desses 2 filhos, e ele representava o próprio Deus. Jesus usa essa parábola para dizer que esse pai não interfere na escolha do filho de querer sair de casa, de querer considerá-lo morto. Porque quando esse filho pródigo saiu de casa e falou: me dá minha herança, que eu vou sair, ele, naquela época era a mesma coisa que dizer o seguinte: o senhor para mim está morto. Eu estou saindo, não tem mais parte contigo. Então ele revela aí que Deus é um Deus amoroso, um pai amoroso a ponto de dar liberdade. Não tem ninguém por força, dá liberdade. Mas esse pai está à espera do filho, tanto que quando o filho se arrepende, ele volta, quem está à espera dele é o pai. Então o pai não está preocupado só com o pão, não, o pai está preocupado com o filho que vai voltar também. Essa é a essência de Deus. E esse pai se revela tão bondoso que ele tem paciência, inclusive, com o filho que está o tempo todo com ele, mas o entende de forma errada. O filho que acha que obedecer ao pai é a essência de
de ser filho. E é uma das coisas que a gente vai falar aqui hoje. Quando o pai fala na verdade o seguinte: você está comigo o tempo todo, tudo que eu tenho é teu. Você tem vida errado, meu filho. Vem, celebra comigo. Nem dá sermão, filho. Só fala o seguinte: não, tudo que eu tenho é teu. Você não pediu, você não quis, está aqui, filho. Você é meu filho. Tanto quanto o outro que foi e voltou. Então não concordo com essa música. Quer continuar cantando? Pode cantar. Já do vou para cantar. Mas essa parte, é pai, o filho vai voltar também. Porque tem muito pai que está orando pelo filho que não está na presença de Deus, esperando que ele volte no braço do pai. A gente não pode separar isso, achando que isso é a essência da mãe. Quem cuida dessa parte é a mãe, o pai sai para trabalhar. Não pode mais fazer parte da nossa comunidade. E eu espero que você se sinta desafiado isso primeiro com o pai. Sabendo que é a sua responsa, assim, nessa parte também. Lá em Mateus 6, no versículo 9, eu nem vou ler o versículo 9 todo, só vou ler a primeira frase que está aí, acompanha para você saber que realmente está na Bíblia isso. Diz assim: Pai nosso que estais nos céus. Esse é o início, acabou, só vou ler essa parte. Por isso que eu falei que é o sermão que eu vou ler menos versículo. Essa oração é conhecida como oração do Pai Nosso. E aqui Jesus não queria ensinar um modo único de oração. Ele queria mostrar uma essência de como se dirigir ao Deus que eles acreditavam e como se dirigir e o que esperar dele. E a gente não vai ler a oração porque o nosso objetivo não é o que Jesus fala na oração, mas já como ele começa se referindo a Deus: Pai nosso que estais nos céus. Sendo que antes, num contexto que essa oração, que esse ensino de Jesus está presente, Jesus já fala o seguinte: olha, o que vocês fizerem, seja quando vocês forem orar, não olhem como os fariseus, como os mestres da lei, que falam muito, ficam repetindo, falam palavras bonitas. Antes, vá para o seu quarto, tranca a porta e ora ao teu pai. Ele usa o termo de novo: ora ao teu pai, que também é o paizinho, em secreto. Quando você der esmolas, não faz isso para que outras pessoas vejam. Antes, dê esmola, não sabe a sua mão esquerda que a sua mão direita fez, porque o seu pai te vê em secreto, te recompensará. Tem vários ensinamentos aqui nesse contexto dessa oração que Jesus revela que essa relação com o tal de Deus Pai não é uma relação que precisa ser mostrada, e sim vivida. Porque é essa a essência que Deus espera de nós. E quando ele começa essa oração, Pai Nosso, ou então em alguns termos, Paizinho que está nos céus, de cara ele já muda dois patamares. Primeiro, o patamar de Deus. Daquele Deus impossível de agradar, daquele Deus invejoso, ciumento, daquele Deus que é difícil agradar porque você tem que dar sacrifício, você tem que cumprir um monte de lei. Pelo menos essa era a perspectiva da época. E você chega e chama esse Deus de Pai. Mudou esse patamar. E o outro patamar que ele muda era um dos pais da época. Porque ser progenitor era o suficiente. Se fosse progenitor e desse recursos para viver, bacana. Já era um a mais. Mas ser progenitor, você ter a possibilidade de carregar o nome de alguém. Eu sou Dudu, filho de Paulo, meu nome é Paulo. Anderson, filho de Paulo, já era alguma coisa, meu pai me deu o nome. Eu já tenho que estar satisfeito. Então ele muda dois patamares. Ele muda dois paradigmas. A ideia de que Deus era esse ser inalcançável, inatingível, esse ser ciumento, esse ser que não é possível se agradar, porque toda hora fazer alguma coisa diferente, tem um monte de lei que ele tem que cumprir, e ao mesmo tempo ele leva o patamar daqueles que acham que são pais perfeitos da época. Ou seja, olha, vocês não sabem nada do que é ser pai, porque pai é pai que está no céu. E uma coisa muito interessante que nessa única frase, Jesus nos revela duas situações muito importantes também, que é o seguinte: olha, Deus é pai. Então já choca. E Deus é Pai que está nos céus. Opa, não é qualquer Pai. Porque quando ele fala aqui, Pai nosso que está nos céus, Jesus está falando que mesmo diante de toda a majestade, santidade, poder,
soberania de Deus, ele é pai. Então, para ele ser pai, as outras coisas que nós sabemos que ele é, ou que ele tem, não são negociadas, andam juntas. Um ponto que eu, pelo menos eu vi, é um ponto romano, que eu achei muito interessante para ilustrar essa ideia, que na época dizem que na época de Jesus já era contado, que um dos grandes costumes dos imperadores romanos era que quando conquistavam uma certa cidade, quando conseguiam escravizar algum rei, fazia uma espécie de desfile. Não é de ter 7 de setembro, essas coisas assim, bem republicanas, mas o que fazia? Fazia aquele desfile. Desfilava todos os soldados que tinham voltado da guerra, e iam todos os escravos, todas as pessoas conquistadas. Se tivesse um rei no meio, então beleza. Olha, esse aqui é o rei que foi conquistado, e vinha César, com toda a sua pompa. E tinha toda aquela população, de um lado e de outro, ovacionando, viva César, viva Roma. E um certo ponto romano fala que numa dessas situações estava a esposa do imperador e o filho dele. E o filho dele vendo o pai, depois de tudo aquilo, vendo o pai, sai correndo no meio da multidão para tentar encontrar com o pai, o imperador. E um soldado pega esse menino, levanta: o menino, você não sabe que ele está o imperador? Ele fala: o menino do soldado, ele é o imperador, mas ele é meu pai. Esse ponto ajuda a gente a entender que chamar Deus de pai não negocia o que ele é. Faz parte da essência e do caráter dele. É claro que tem gente que, sinceramente, ora, mas está orando, né? Meu pai curte na frente das pessoas, porque quer revelar uma intimidade. E também isso foge da essência, porque não é palavras simples e de intimidade diante das pessoas que vão revelar a intimidade de fato. Não é isso. Mas quando Jesus coloca isso diante deles, ele está falando: tudo que aquilo que vocês estão vendo os fariseus falam, fazem, toda aquela pompa, toda aquela repetição, toda aquela roupa que eles colocam para primeiro orar, façam o contrário. Vão para o quarto de vocês e olhem assim: Paizinho nosso. Uma coisa muito interessante é que, mesmo o nosso Senhor sendo Filho de Deus, ele revela um desafio para a gente que eu coloco aqui como primeiro. Ele chama de Pai Nosso, não meu Pai. Ele já coloca o desafio de a gente entender que não nos tornamos apenas filhos de Deus através dele, ou seja, temos esse privilégio, como também tomamos o privilégio de termos irmãos e irmãs. Porque não é meu Pai, é Pai Nosso. Isso nos dá também a responsabilidade de entender que não há como chegar ao Pai sem perceber que nós temos irmãos e irmãs. Não há como querer um relacionamento com Deus sem ter relacionamento com os nossos irmãos e irmãs. Porque o nosso mestre orou: Pai Nosso. Ele nos deu de presente poder sermos chamados filhos de Deus. E eu queria já caminhar para o nosso final e destacar duas últimas coisas relacionadas a essa ideia do nosso Pai que está nos céus. Primeiro, que muitas vezes achamos que revelamos sermos filhos de Deus quando obedecemos ao Pai. E eu acho que essa é uma ideia comum. Quando a gente reconhece o Filho de Deus? Quando ele obedece a Deus, quando ele fala que é crente. Mas como é que a gente reconhece? Ou então, como é que eu me reconheço? Vamos jogar para a gente hoje. Como é que eu me reconheço? Como é que eu posso me reconhecer como filho de Deus? Quando eu obedeço ao Pai. Sendo que no contexto todo dessa oração, Jesus mostra que a obediência não tem nada a ver com paternidade. Nós nos reconhecemos filhos de Deus quando estamos próximos dele, quando buscamos intimidade com Ele, porque não é a obediência que leva à intimidade, sim o contrário. A intimidade leva à obediência. Sabe por quê? Porque você pode obedecer ao seu chefe e ainda assim não ser ritmo dele. Quantos aqui durante a semana obedeceram um monte de coisa
e assim não revelar intimidade com essa pessoa. Em todo o sermão do monte que permeia esse momento, justamente isso que o Senhor Jesus está combatendo. Olha, esse negócio de ficar só obedecendo, não fará vocês filhos de Deus. Vocês se tornam filhos de Deus através de mim, e através de mim vocês têm intimidade com Ele. Não há como agradá-lo, não há como obedecê-lo sem buscar intimidade. Então, eu queria trazer para você não um peso, mas uma libertação. Se você está procurando se aproximar de Deus, obedecendo, ao contrário, você está perdendo tempo. Você vai ficar cansado à toa. Porque Deus Pai espera relacionamento. Deus Pai espera que você chegue e converse com Ele. Conheça a sua essência. Porque como saber o que Ele quer ou o que Ele espera de você sem conhecê-lo? Buscar entender a vontade de Deus e buscar obedecer às suas leis é tudo o que Jesus está abominando aqui nesse texto. O que Jesus está incentivando é: busque o Pai de vocês na intimidade. Obediência não gera intimidade. Intimidade gera obediência. Obediência não gera amor. Amor gera obediência. Hoje eu coloquei um propósito lá na EBD da Juventude, muito interessante. Deixei todo mundo lá no rabo de foguete, né? Porque a gente deu o Sermão do Monte, aí antes de começar a ver o Sermão do Monte, eu perguntei assim: olha só, ficou mais fácil ou mais difícil? Quantos aqui, eu perguntei assim, quantos aqui já vieram à igreja sem entender do que tem que vir? Aí, acho que todo mundo levantou a mão, eu já estava com a mão levantada. Ou vieram para a igreja, para o culto, com medo do inferno, aí alguns levantam e tal. Agora, quando a gente começa a entender por que nos reunimos, porque assim, a gente fala assim: vou para a igreja, não quero falar com ninguém não. Você vem, né? Você vem para o culto. Se o objetivo é justamente invocar o nome do Senhor em comunhão. Aí, entender isso, que o objetivo de um dia como esse aqui é estarmos juntos, torna mais fácil ou torna mais difícil você realmente vir? E eu disse que não torna mais difícil. Por quê? Porque antigamente você vinha e você ignorava, você não queria saber. Mesmo que fosse pelo motivo errado. Agora você sabe o seguinte: se você vier, mas pelo motivo errado, você está aqui, à toa. Isso torna mais difícil a convivência. Então, de uma certa forma, é libertador procurar a essência, mas também causa mais responsabilidade. Então, pessoal, esse negócio de intimidade, não, porque durante a semana eu esqueço ao Pai. Eu chego aqui no louvor, me rasgo. Eu procuro ao Pai, jardim secreto. Quer revelar uma intimidade que não tem. Isso para mim é um filho qualquer coisa, menos um filho. Porque eu teria muita vergonha de desobedecer ao meu Pai o tempo todo, sabendo o que Ele espera de mim, e querer abraçá-lo sem saber que eu causei tristeza. Não que Ele não vai me abraçar, mas se eu amo meu Pai de verdade, e amor vem com intimidade, eu ficaria com muita vergonha de achar que eu posso chegar diante dele e falar assim: abraça mim, seja no músico, seja no coração, e está vivendo uma vida qualquer, amando coisas que ele não ama, dizendo não para coisas que eu deveria dizer sim, dizendo sim para coisas que eu deveria dizer não. Então não, esse negócio de intimidade não tem nada a ver com cantar música escute-cute. Essas músicas são legais. Intimidade é gastar aquele tempo que você não quer, orando, pensando sobre Deus. Investir um tempo com pessoas que é isso que Deus ama. Deus não ama concreto, apesar de ser muito bom, importante. Deus ama pessoas. Gastar tempo, investir tempo com coisas que Deus ama. Você começa a entender isso através de intimidade com Deus. Então não, obediência não gera intimidade, e sim intimidade gera obediência. E uma outra coisa, e a última, é que naquela época os povos pagãos da época, né, tinham muitos deuses, deuses para tudo. Hoje nós temos algumas religiões assim, mas são muito poucas em termos de magnitude. Mas esses povos tinham deuses assim, para tudo qualquer coisa, e todos esses deuses eram irados. Como eram irados, eram cômicos, mas faziam palhaçada com os humanos. Essa era a ideia. Então o mundo espiritual, vamos dizer assim, assustava. Buscar a divindade assustava.
Jesus fala que Deus é Pai. Nosso Pai, está falando nosso Pai. Sabe o que ele faz? Ele é uma bagunça. Ele fala o seguinte: olha, com que esses povos aí, inclusive vocês que estão errados sobre Deus, estão assustados, quero trazer o Deus Pai. Já vai se assustar, não? Prepara para aí. Deus Pai. Pode ser algo muito comum para a gente hoje. Mas quantas vezes nos assustamos? Ficamos com medo. Tivemos algumas atitudes que revelavam mais medo de Deus do que amor pelo que Ele ama. Nós também precisamos dessa arrumação na nossa vida. De perder o medo da divindade, amar e respeitar, mas pelo amor. E não o contrário. Jesus revela para a gente esse Deus de amor. E o Deus que não é porque ama que deixa de ser santo. E essas duas últimas coisas que eu disse, o que elas podem representar para a gente em relação aos pais? Porque as irmãs que me desculpem. Deixa eu beber uma água de paz. A não ser que mudem a língua portuguesa, o Pedrinho vai ler pai primeiro. Antes dele começar, me desculpe, pai. Antes dele começar a entender que Deus reúne a essência de pai e mãe que nós vemos, a primeira palavra que ele vai ler é pai. E eu jogo a responsabilidade agora para mim. Eu me pergunto se eu vou facilitar ou se eu vou dificultar a compreensão do Pedro ou dos outros 5 filhos que nós vamos ter. Brincadeira, Pedro. Agora não mais gente. Mas eu pergunto se eu vou facilitar ou se eu vou dificultar. Porque até ele tem entendimento de que eu sou humano, que eu erro, e que eu sou necessitado da graça tanto quanto ele. A gente já se passou muito tempo de aprendizado. Então as irmãs que me desculpem, mas nós somos privilegiados. Porque eu tenho a primeira palavra que pode representar e facilitar o relacionamento do meu filho, ou dos nossos filhos com Deus. Pai. Ao mesmo tempo, isso me amedronta. Porque olha a quem você está sendo comparado. Você ser comparado ao pai que você teve é fácil. É fácil. Você, pai, agora é a resposta para você, pai, e as mães agora vão se sentir aliviadas. Quantos pais estão escolhendo lutar pela sua família e não deixar os filhos com a esposa? Porque estão em meio à crise? Ou porque estão desgostosos da vida? Eu não preciso falar de estatísticas, procure em casa. Quantos lares têm apenas mãe? O que os pais brasileiros estão fazendo? Muitos estão dificultando a compreensão de suas crianças desse Deus que Jesus chamou de Pai. Vai explicar para uma criança que Deus Pai a ama e ela pergunta: cadê papai? Vai explicar para uma criança que Deus Pai está de braços abertos para ela quando eu chegar cansado do trabalho, ele vier correndo querendo um abraço, falar: filho, dá um abraço aí correndo para resolver alguma coisa. Vai explicar para o meu filho quando eu tiver que cumprir alguma agenda aqui nessa igreja, você não vai me entender se eu faltar. Então eu vou ter que atender você. Eu vou ter que atender a sua família. Vai explicar para o meu filho que esse Deus Pai aqui teve que ir com o que a igreja chamou. E aí? Como é que a gente faz? A gente faz o que Jesus falou. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu os aliviarei. Sabe por quê? A ideia de Jesus, como eu disse lá na classe hoje, né, galera? A ideia de Jesus não é colocar sobre nós um fardo, mas é dizer o seguinte: ó, vocês não conseguem. Tudo isso que eu estou dizendo aqui, vocês não conseguirão. Essas leis estão erradas, as verdadeiras são essas, ficou mais difícil, vocês não conseguirão. Ainda bem, porque Deus não espera de vocês
obedecê-las para chamá-los de filhos. Como eu disse, não é a obediência que vai fazer você ser filho de Deus. Quanto mais você se aproximar dele, você vai sentir isso. E agora eu quero chamar a atenção justamente de novo. Pais. O que a gente espera dos nossos filhos? Pais mesmo, homens. O que a gente espera dos nossos filhos? Porque quando uma criança é nascendo, eu não vai nem ficar perto dela. Será que a gente está disposto a continuar perto dos nossos filhos, eles sendo terracenos, eles sendo chorões, ou a gente vai dar para o tamanho? Será que a gente está disposto a ganhar menos? E eu quero chamar bem a atenção para isso. Ganhar menos para trabalhar menos, para estar mais perto dos nossos filhos, do que criar super poderosos filhos com educação top, mas que não tem o menor sentido, que é a mão de Deus Pai. Porque o Pai não está presente porque estava trabalhando muito, além do necessário. Porque nessa mesma oração, presta atenção, gente, eu não estou tirando aqui a nossa responsabilidade, mas nessa mesma oração, Jesus coloca uma coisa que eu não entendo, todo dia eu falo para ele. Eu não entendo, eu acredito, mas não entendo. Está difícil para mim. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Como é que alguém pode ter a coragem de pedir o pão de hoje e não de amanhã? Eu estou falando para você aqui um desafio que é para mim também. Como é que alguém... Jesus viveu outra época, era a época pior. Não tinha certeza de nada. Não tinha previdência. Não tinha como pedir dinheiro emprestado se não colocar sua vida para negociar. O que eu estou falando é que a gente negocia muito a palavra de Deus com os nossos conformismos e com a nossa ideia social da coisa. Joga isso fora. Porque quando você busca intimidade com Deus, você vai ver que ficou difícil para você. Ficou difícil para você obedecer. Mas quando você busca intimidade com Deus, você percebe que não é por você obedecer que Deus te aceita. E quando você busca intimidade com Deus, com certeza, você vai entender melhor muito seu filho, sua filha. Você não vai criar medo nele de ele ter que te obedecer, porque você é autoridade. Eu acho que a gente vai entender que os nossos filhos, pais, vão dizer, eu acho que isso é difícil para a gente. A gente vai querer muito mais que eles nos conheçam. Mas como é que se conhece? Andando junto, dando tempo. E não falando, você tem que obedecer porque é meu pai. Teve uma vez que o pastor Arthur estava pregando uma coisa que eu nunca mais esqueci. Eu devia ter meus 15, 16 anos. E falando justamente sobre essa relação pai e filho. E ele falou assim, quando você falar ao seu filho, você tem que obedecer porque você está morando embaixo do meu teto? Tá bom, assim que ele morar, não precisa mais obedecer. E como o filho de Deus tem que falar, meu filho, você tem que obedecer porque Deus manda, você resolve com ele. Como é que você investe na vida do seu filho, da sua filha, para ela te obedecer? Provoque nela, incentive ela a ser um servo, ser uma serva de Deus. Esse é o melhor investimento que se pode fazer. Como é que você pode fazer esse investimento? Gastando tempo, sendo servo de Deus do seu filho. Eu falo para os irmãos que me amedronta muito mais, me apavora muito mais, se eu vou conseguir ser um facilitador para o meu filho, na compreensão dele de Deus Pai, do que na conta de amanhã. Porque pode acontecer qualquer coisa comigo, tem meus pais, tem meu sogro, tem família. Se eu não tiver, não vou estar aí para resolver. Agora, muito vai ser dolorido se eu perceber que tinha algo para fazer na vida do meu filho ou da minha filha. E eu dificultei, porque eu quis criar intimidade, eu quis mostrar o que Deus faz de busca dele. Então, meu irmão, você que é pai, você hoje, além de ser homenageado, coloca um desafio diante de você agora. Eu não estou dizendo que você tem que ser. Eu estou dizendo que se você concorda comigo, e percebe que está longe dessas coisas, não é a mim que você tem que pedir, é ao Pai Celestial. Agora, se você me reconhecer, se você acha que está tudo bem, você vai para casa. Mas eu queria convidar você hoje a aproveitar que é um dia de homenagem, e se quiser tomar ou reafirmar uma postura de compromisso, de ser facilitador da compreensão do Deus Pai na vida do seu filho, tenha ele a idade que tiver. Inclusive falar alguns nãos para essa igreja aqui, quando você tiver que vir aqui. Queria que você repensasse nisso. E se você está disposto
a usar o dia de hoje como um marco, mesmo sendo um dia de celebração, mas dia de reafirmação diante de Deus. Olha, eu não sei, está difícil, Dudu falou, ficou difícil realmente, concordo com ele, mas nem vou tentar. Se você está com esse espírito, é o espírito que Deus quer, de chegar diante dele e falar: eu não sei, eu entendo que tem que ser, mas eu não sei como fazer. Meu filho já tem 5, minha filha já tem 10, meu filho já tem 30, meu filho já tem 40, mas eu não sei como facilitar, e eu sei que eu posso facilitar a compreensão dos meus pais da vida do meu filho. Se você está com esse espírito, mas queria convidar você a vir aqui para frente, mas só se quiser, porque é um compromisso diante de Deus, nem diante da igreja, e que você pode tomar na tua casa se quiser. Você pode tomar na tua casa, não precisa ser aqui não, mas na tua casa você não vai ter igreja para orar por você. Então, se você quiser vir aqui diante de Deus e reafirmar, falar: Senhor, eu quero facilitar a compreensão que Deus faz na vida do meu filho e da minha filha. Vem cá, a gente orar junto, a gente reconhecer isso diante de Deus e sair daqui com esse compromisso de que é Deus que nos sustenta e nos ensina. Amém? Eu vou até crescer também, porque para mim foi difícil também. Eu queria convidar uma mãe dessa orar com a gente aqui. Eu vou convidar um filho não, eu queria convidar uma mãe. Essas mulheres guerreiras que têm aguentado a gente com toda a nossa dificuldade. Tem alguma mãe que pode vir aqui ministrar sobre a vida da gente com uma oração? Só uma só, gente. Vem cá, isso, tá vindo? Vem cá, a gente está junto, ó. A gente não consegue isso sozinho, vem cá, você vai aqui, ó. Vem cá. Porque é um desafio sozinho, fica aqui, ó. Passa aqui para o lado aí. E você que está aí, pode, estende a mão para cá. Fica de pé, você está sentado no tempo. Estende a mão para cá, ministra sobre a gente. Roga a Deus por nós precisamos de Deus. Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade aqui, dessa comunhão, Senhor Deus, mas principalmente desse quebrantamento, Pai. Obrigada porque ao ouvir a Tua voz, os Teus filhos, nós aqui, Senhor Deus, estamos diante de Ti dizendo: sim, Senhor, nós queremos ser mais. Pai, eu quero entregar a vida de cada um que está aqui na frente, de cada pai, mãe, que está colocando o seu coração diante de Ti, Senhor. Nós somos humanos, nós muitas vezes não sabemos o que fazer, mas nós queremos dizer: Espírito Santo, conduza cada palavra, cada gesto, cada olhar, que quando os filhos olharem para esses pais, possam ver a Tua essência, Senhor. É isso que os Teus filhos estão aqui rogando, pedindo, Senhor. Que eles possam sentir, ser sensíveis àquilo que eles devem fazer. Que muitas vezes a carne vai dizer: descansa, você merece. Muitas vezes a carne vai dizer: se você tem que sair para ganhar um pão. Mas que a carne possa morrer todos os dias, Senhor. E o Teu Espírito vivificar na vida dos Teus filhos. Para que eles sejam pais de forma plena, Senhor. Não aquele pai que o filho conhece à distância, mas pai na intimidade. Que seja uma vida verdadeira de amor, de amizade, Senhor, em nome de Jesus. E aqueles que já têm sido assim, que o Senhor fortaleça, que o Senhor continue dando palavras, Senhor Deus, para eles honrarem esses filhos, em nome de Jesus, Pai. E as mães como eu, Senhor Deus, possam honrar os seus maridos como pai, possamos usar nossa boca, Senhor Deus, diante dos nossos filhos, exaltando o pai que eles têm. Que muitas vezes, como mães também, Senhor, diminuímos os nossos maridos diante dos seus filhos. Que nós, como mulheres, possamos mostrar os homens que eles são como pais. Que possamos olhar para eles que mãe erra, pai também erra. Que às vezes as mulheres não são tolerantes com os erros dos teus pais, seu marido como pai. Coloca a tolerância dentro do nosso lar, Senhor, paciência. Porque assim o Senhor é, tolerante, paciente. E o Senhor renova sobre nós a Tua misericórdia todos os dias. E assim eu te clamo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que essa palavra que foi ministrada seja paz aos corações. Não seja, Senhor Deus, angústia. Porque o inimigo muitas vezes usa aquilo que o Senhor fala para nos confrontar de uma forma negativa.
seja paz no coração de cada papai aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Transforma, Senhor Deus, os corações. Se existe algum pai aqui que está resistente ao teu amor, que possa ser confrontado com esse amor, que ele se sinta abraçado para abraçar seus filhos também, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Perdoa-nos, Senhor Deus, das nossas falhas. Em nome de Jesus que nós oramos. Pai, completa essa oração. Faltam-nos palavras, Senhor Deus, mas o teu Espírito intercede por nós. É isso que nós pedimos agora. Em nome de Jesus. Amém. Doce presença, vamos pegar? Doce presença, amém. Isso aí, doce presença, presença santa. Presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos do teu poder. E aprender contigo, estarmos perto do Senhor. Obrigado pela vida que temos em Ti, ó Pai. A vida que temos em Jesus. Vida de filhos e filhas do Senhor. E que o Senhor seja glorificado através